Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que o ingênuo acredita em tudo o que ouve, assim como é tolice, insensato, aquele que desvia da sabedoria do alto e não busca os conselhos do Senhor. Mas aquele que é prudente, ele está sempre a examinar. Ele está tanto em palavras como em atitudes, examinando antes mesmo de proceder. Assim como a palavra diz que do fruto da sua boca comereis. Assim, quando se sai uma palavra e aquele que diz eu estava brincando, vigiai com este, porque na verdade ele engana-se a si mesmo, uma vez que já saiu a palavra da sua boca. É melhor estar sempre pesando as palavras através da faculdade que o Senhor nos concede, que é uma consciência sempre examinando. E melhor ainda ficar sem dar uma resposta do que dar uma resposta mal pensada precipipadamente. Não podemos ser precipitados. Devemos sempre analisar. Aquele que fala demais se enreda pelo seu próprio falar. Assim como Jesus já dizia, como podeis falar coisas boas, se o vosso interior são ossos e toda espécie de imundície, uma vez que a boca fala o que o coração está cheio. Assim como aquele que examina as palavras, também fala pelo Espírito com ousadia, porque o Espírito é de eloquência, onde as palavras já estão prontas e experimentadas em toda boa obra. Aquele que nos ensina, não andeis com solicitude do que haveis de falar, uma vez que coloca a palavra em vossa boca, assim como além do coração estar santificando e purificando e sempre selecionado por boas atitudes, como de onde se procede toda saída é do coração, ele nos colocou num espírito de mansidão, segundo a intrepidez, o poder, o equilíbrio, a longanimidade, a piedade sempre como fonte de alegria, o domínio próprio, segundo ele disse, a humildade, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade está relacionado a uma estatura mediana. Humildade em relação à dependência, aqueles que estão, na verdade, humilhando diante do nosso Senhor, e em relação ao próximo sempre numa estatura mediana, porque seu espírito não é de covardia, os tímidos não herdam o reino dos céus. Também alta estatura não procede do Senhor, quando se levantava gigantes na sua arrogância e no seu eu e orgulho. Sabemos quanto maior a sua estatura, segundo a altivez, antecede a sua queda e ruína. Assim, melhor para aqueles que depositam a confiança naquele que sempre nos concede uma medida recalcada, segundo o seu Espírito nos concede sempre a medida que necessitamos, e assim exortamos no dia chamado hoje, não por palavras meramente humanas destituídas de sabedoria,
mas segundo o anúncio do seu Espírito, aonde aquele que ouve está sempre a receber uma palavra viva e eficaz que penetra o íntimo a ponto de sondar a intenção da mente e do coração, aqueles que buscam exercitar e jamais dar crédito a qualquer espírito, porque a palavra diz: examinai se os espíritos procedem de Deus, e só há um Espírito de Deus, que é Cristo Jesus, daqueles que anunciam a sua verdade. A sua verdade é a que nos une, aquele que se fez Deus único e verdadeiro, através do unigênito e primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. E assim perseverai, segundo aquele que é fiel e nos sustém, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, aquele que está sempre a nos ensinar a ter perseverança, a perseverar segundo fé e obras de justiça que ele requer naquele grande dia que se aproxima depressa, e ninguém pode produzir por si mesmo a não ser por ele. E seu Espírito é pronto e experimentado para nos manter até o fim, sempre depositando a confiança no Senhor e na perseverança da alcançar as regiões celestiais. Para isso requer o nome escrito no livro da vida, e assim alguns têm o seu nome escrito na terra, por rejeitar aquele que podia os justificar. Assim, quando aqueles que queriam acusar aquela mulher, eles não tinham um dom de justiça e tampouco eram praticantes, eram meramente ouvintes e iludiam a si mesmos, e apanharam em adultério aquela mulher, e aquela mulher chegando até Jesus com fé, na verdade Jesus disse: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Daqueles que ali estavam a acusar aquela mulher, nenhum deles puderam ser justificados, e ele estava a escrever os seus nomes na terra. Saíram desde os mais velhos até os mais novos. Ali somente aquele que é justo e que será juiz daquele grande dia que se aproxima depressa, onde todos os mortos prestarão conta, e assim como os vivos, ele é juiz de vivos e de mortos, que disse: onde estão os seus acusadores? E não sobrou nenhum. E ali Jesus: vai, e a tua fé te salvou. Vai e não peques mais antes que este mal lhe sobrevenha. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.